E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Be OK. Eu sou a Nanda e hoje eu tô com uma convidada, amiga minha muito especial, que veio aqui ter um papo divertido comigo, que é a Antônia. Então vamos saber um pouco mais sobre ela, né? Olá, eu sou amiga da Ananda. Vim um pouquinho aqui conhecer vocês e falar um pouquinho com vocês. Acho que as minhas credenciais, né, são importantes para essa conversa. Eu tô no 10º período de Direito. 10º período não, eu já tô para me formar. Já passei o 10º período. Sou especializada em estudos de gênero, o que vai ser um pouco relevante para essa conversa. E gosto muito de me informar sobre o que se passa tanto na cultura pop atual quanto no mundo em geral e incluir isso no direito. Então, acho que é sempre bom contextualizar esse tipo de coisa. E é isso. Na verdade, isso é uma coisa meio que nos uniu, né? Porque foi graças à cultura pop, jogos e etc. que aconteceu hoje. Eu jogando. Sim, sim, sim. Nós E é até duas. interessante a nossa introdução, né? Porque eu tô praticamente me formando agora em psicologia e tu tá se formando em direito. E isso já quebra um estereótipo do que a gente vai falar, né? Que é exatamente sobre o que o título diz: quando o direito falha e a psicologia se abstém. Que é nesse Sim. núcleo de pessoas que têm um pensamento muito retrógrado, muito arcaico em relação a uma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, esse assunto, na verdade, começou quando eu estava tendo um debate dentro de uma disciplina da psicologia e surgiu o assunto, devido a uma das apresentações, sobre jogos. Jogos em geral, jogos online, de console, computador, etc. Uhum. E a gente teve uma pessoa que falou, eu conheço um menino que ele teve um ataque epilético, porque ele passou muitas horas jogando. Isso é devido a, insira aqui aquela fala totalmente clichê que a gente sempre escuta. Isso devido aos jogos violentos. Ele só teve um ataque devido aos jogos violentos. Minha E, nossa. e aí eu conversei com a Antônia sobre isso, e a gente ficou debatendo um pouco sobre como que a visão de uma pessoa em 2021 se formando em psicologia parece a visão de uma pessoa que está se formando nos anos 2000. Sabe? Quando uma coisa era, tipo, muito novidade, ela não sabia o que que era aquilo, e ela tá falando uma coisa assim que, tipo. É porque a psicologia, ela tem que conversar com o problema da pessoa, com a demanda da pessoa, então você tem que se colocar no lugar da pessoa, você tem que ter essa empatia pela pessoa, pelo problema Uhum. dela, por tudo que ela tá passando. Quando você tem uma visão tão afastada daquilo, por exemplo, a gente tava falando de jogos, né? Mas se for uma pessoa no teu consultório que usa os jogos ou algum jogo específico como uma espécie de válvula de escape, você tem que tentar entender a relação daquela pessoa com o jogo, a relação daquele núcleo de amizade dela, que ela criou dentro daquele ambiente, e você tem uma visão tão afastada do real, tão retrógrada, o quanto isso vai te atrapalhar dentro da profissão? Cara, é muito problemático. Eu acho que o que é mais problemático é o fato de que essa pessoa aparentemente está pautada simplesmente no achismo dela. E assim, eu acho que você nem precisa estar dentro da psicologia para ver assim reportagens, sabe? Não precisa ser algo tão academicista, por exemplo, dentro de um estudo especializado, mas são literalmente reportagens que vêm dizendo assim: olha, pessoas que jogam têm tendência a fazer decisões mais rápidas. Pessoas que jogam têm tendências a fazer coisas com mais eficiência, por exemplo, trabalho de escritório com mais eficiência. Isso são reportagens, sabe? Uhum. Que uma pessoa comum, uma pessoa leiga, no real sentido da palavra, Tem acesso. tem acesso, exatamente. Então, assim, é aquele tipo da coisa, né? Você está pautado em zero coisas, mas como é conveniente para a tua narrativa, tu vai vir e trazer isso para conversa, e pior ainda, para uma conversa acadêmica. Você estava dentro da sua faculdade, né? É. Dentro de um debate. Isso é muito sério. Acho que dentro da tua área, É ainda mais grave. você tem que ter um cuidado especial com isso, porque você está lidando com todo tipo de pessoa, inclusive com pessoas que usam isso como uma forma de não apenas se distrair, mas de se sentirem melhor consigo mesmas.
sabe? Então, esse achismo, eu acho que é o que a gente tem que combater, sabe? Eu acho que a A primeira. informação tá aí, a pessoa só é desinformada se ela quer, né? Sim, sim, sim. Eu acho que, assim, é muito importante a gente rebater aqueles dois pontos. Tudo bem, nós duas, temos uma informação, entre aspas, privilegiada. Mas é privilegiada. É, privilegiada, pois estamos em faculdades. Não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação, A esse meio, né? a esse meio de informação. Você com certeza tem informação, materiais privilegiados e especializados sobre isso, Com certeza. assim como eu tenho na minha área. Mas daí que tá o meu empecilho, sabe? Expor opinião preconceituosa, e preconceituosa no real sentido da palavra, preconceituosa, ter a pré-noção, Preconceito. daquilo ser errado, porque é errado, sabe? E se fosse pelo menos assim, umas fases iniciais, mas, cara, as pessoas que estão nessa matéria, elas já estão terminando, mesmo que elas não estejam, tipo, no 10º período, mas as pessoas já passaram da metade do curso, então por que esse pensamento permanece com elas, sabe? Isso me intriga Sim. demais. E até uma coisa que, quando tu tava falando, eu comecei a me lembrar, como que é dentro da faculdade, é muito elitismo. É muito elitismo. E é tudo Nossa. muito usando a própria linguagem acadêmica, que é um episódio que eu quero fazer também conversando sobre isso. Então aguardem aí que vai ter um episódio falando sobre o elitismo e a linguagem acadêmica. A gente, dentro da faculdade, tem uma disputa de egos gigantesca. Eu acho que Minha nossa. é até Sim. um meme, né? O pessoal do direito. Sim, sim, eu concordo com esse meme, pois já vi, certo? Mas assim, sem a parte do meme, mas principalmente direito, porque eu tenho vários amigos que fazem direito e a linguagem do direito é muito complexa. Eu já li artigos falando sobre isso, no qual o cara falou que ele tinha que ler um texto no qual a referência estava em francês. Sim, sim, sim. Meu Deus. Ai, eu tenho uma história interessante sobre isso, mas Conta. enfim, deixa para outro. Assim, falando sobre o meme, tá, eu já preciso já expor como é que eu vou começar isso. Tem realmente gente que vai para a faculdade, primeiro período de direito, com terno e gravata, certo? Eu não tô brincando. E daí a gente puxa para aquela outra conversa que você estava falando, né? Uhum. Vem essa pessoa no primeiro período de direito, com terno e gravata, e ela vai vir escutar já de início esse tom academicista, esse tom pesado de fala, sabe? Uhum. Porque, enfim, é natural, você tem que aprender certos termos para estar dentro desse contexto, para você poder lidar com as outras pessoas. Mas aí é que vem a questão. O direito, em sua grande maioria, lida com pessoas que não têm a menor ideia do que ocorre dentro das instituições, sabe? E puxando para o nosso assunto, acaba sendo uma barreira não só linguística, acaba sendo uma barreira de conhecimento para o básico. E isso se relaciona muito a isso, ao nosso assunto, aos jogos eletrônicos, não só apenas isso, como a cultura pop em geral, porque a comunicação, por exemplo, até agora, né, é uma comunicação muito informal. Essa cultura de jogos, a cultura geek em geral é muito informal perto dessa linguagem acadêmica e pesada que a gente manifesta todo o tempo. E se naturaliza, Nanda. Se naturaliza, é uma coisa que não deveria. Então, eu acho que a primeira barreira da gente poder firmar uma conversa chega bem aí. A gente não conseguir conversar por causa de barreiras não só de conhecimento, sabe? De cada um contribuir com o que sabe, mas é barreira linguística mesmo. Até hoje, tenho professores que insistem em querer usar latim Meu Deus. em todos os. Sério, seríssimo. Em querer usar latim em todas as suas aulas, porque tá em livro ainda, sabe? Sim. Isso é extremamente É problemático. muito enraizado. Sim. E isso me lembra um pouco quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, falando sobre como tu disse, né, que o direito deveria ser para todos, mas ele não é. Nossa. E aí eu me lembrei um pouco da fala que eu também disse, que é a psicologia, ela tem realmente esse conceito, essa ideia de abranger todo mundo, mas aí você se depara com não uma pessoa, mas várias pessoas conversando dentro de uma sala de aula com uma visão totalmente preconceituosa.
E não é de dizer que, tá discriminando. Não é questão de discriminação. É realmente da pessoa não ter o entendimento do que é aquilo. Então, tipo, futuros profissionais da psicologia falando, eu só deixo o meu filho mexer 1 hora no jogo e ele fica bravo. Tipo, mas você já parou pra perguntar por que ele quer jogar? Por que ele tá dentro desse núcleo? E, tipo, os pais, muitas das vezes, parece que as pessoas têm amnésia. Tipo, por elas não terem vivido aquela realidade na época delas, elas não procuram entender o que é essa nova realidade. Tipo, parar pra realmente sentar ao lado da pessoa e ver o que ela tá vendo ali. E não, tipo, ver 5 minutos de uma reportagem qualquer passando na televisão, ou assistir 5 minutos do filho jogando qualquer coisa aleatória e tirar uma conclusão daquilo e ter aquilo como uma verdade absoluta. E pior ainda, trazer isso pra sala como uma verdade absoluta, sendo que provavelmente você vai lidar com jovens, adolescentes e adultos que vão estar dentro desse núcleo de dizer que não, o jogo é uma coisa totalmente prejudicial e a pessoa sequer jogou na vida. Isso me lembra também, assim que eu comecei a faculdade, uma situação que aconteceu comigo foi que um professor perguntou o que eles achavam, o que nós alunos achávamos sobre amizades online. Se era uma coisa verdadeira ou se não. E todos os alunos disseram que não. Sendo que, tipo, nenhum deles tinha amigo online. Tipo, só eu que tinha amigos online. Nenhum deles passava por essa realidade ou sequer compreendia de uma forma mais empática, que é de fato o que a psicologia deve fazer. Tinha uma visão totalmente de cima do assunto, não estando intrínseco a ele, e falava, eu acho que é isso, sabe? Voltando para aquela ideia do achismo novamente, de eu acho que é isso, então tudo bem as pessoas estarem rodeadas pelo senso comum, rodeadas pelo achismo. A questão é que você tá replicando isso dentro de um âmbito qual você não pode replicar, que no caso é com paciente. Aí eu já acho que é um problema. Sim. Porque você vai estar lidando com a pessoa que está naquela realidade e você não compreende a realidade dela. É a mesma coisa que eu ter um psicólogo atender uma pessoa LGBT e eu totalmente homofóbica com ela porque eu sou, sei lá, tipo, eu sou uma pessoa hétero, sabe? Não faz sentido. Você tá, tipo, você não tá fazendo a psicologia de fato. Você tá utilizando uma extensão da sua pessoa para influenciar aquela outra pessoa. Porque, cara, a gente, como psicólogo e como advogado, juiz, qualquer outra coisa, a gente tem muito poder sobre as outras pessoas. Sim. Muita influência. As leis estão aí pra isso. As leis, muitas das vezes, eu acho que tu até vai concordar comigo, muita lei é baseado no eu acho que isso é certo. Sim. E não, tipo, isso é melhor pra todo mundo. Que bom que tu tocaste nesse assunto. Sim, porque é exatamente isso. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que as leis não são feitas por pessoas que estudam leis, tá? Que é uma pena. Isso é uma tristeza que nunca vai caber no meu coração. Nós somos regidos por pessoas que fazem leis e que nunca tiveram contato em como, primeiro, aquelas leis deveriam ter sido pensadas, certo? Isso é uma falha do direito crasa que eu nunca vou entender. Mas, enfim, faz parte da democracia. Democracia escolhe seus representantes, esses representantes vão agir de acordo com nossos interesses. Ou não! Ou não. Como, né, acontece atualmente. Mas, assim, o que eu achei muito importante na tua fala é que esse achismo, ele acaba impedindo as pessoas de procurarem ajuda. E eu falo isso tanto na tua área quanto na minha. Eu conheci grande parte dos meus amigos online. Eu conheci o meu namorado online, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda relação íntima, uma pessoa a qual faz parte da minha vida. É uma constante na minha vida. E daí, essas relações mudaram, as relações de amizade e de afeto mudaram, e as formas de se comunicar também mudaram. Lógico, temos aí vários meios de comunicações diferentes disponíveis, WhatsApp, Discord. Antigamente tínhamos o TeamSpeak, Skype. Tinha tanta coisa, tinha um Messenger. E daí parece que as nossas áreas falharam em acompanhar isso, né? Falharam em acompanhar isso. E o mais triste é que não é algo que aconteceu de repente. Foi algo que aconteceu aos poucos. Como eu falei, começamos no Orkut, no Messenger, no... Como é o nome daquele outro aplicativo azulzinho? Enfim. Skype, que foi, enfim, revolucionário na época, porque permitia a gente conversar ao vivo, né? E daí foi esses passozinhos que tanto o direito quanto a psicologia tiveram o tempo de observar
assimilar e escolheram não fazer, sabe? Isso é extremamente problemático porque a partir daí a gente falha não só em entender aquela matéria, aquele assunto, que é relevante para as nossas áreas, porque é da sociedade, mas a gente falha em atender o básico, que é lidar com o público, lidar com Pessoas, né? lidar com pessoas que vão estar no momento mais vulnerável, pelo menos na minha área, muitas pessoas que vão estar num momento vulnerável da vida delas e vão chegar para a gente, preciso de ajuda com isso, com tal coisa. É porque ela não tem um conhecimento, né? Ela espera que você seja a fonte do conhecimento e ela confia em você. Exato, Então, se você exato. não souber, quem que vai saber? Sim, exatamente. E, assim, eu acho que existem dois âmbitos, né? O âmbito da pesquisa e o âmbito clínico, né? De lidar com o público e poder atender aquela pessoa. E daí, dá para ver, mais ou menos, que pelo menos no âmbito da pesquisa, né? Do acadêmico, a gente está progredindo para algum lugar. A gente está começando a entender ainda como é que essas dinâmicas de conversa funcionam atualmente. Como é que esses instrumentos dentro da cultura pop, jogos, filmes, enfim, estão afetando a vida humana, e aí a gente vem e não consegue levar isso para pessoas que estão se formando agora. Não consegue levar a importância disso, de saber esse tipo de coisa, para pessoas que vão atender esse grande público. Aí entra essa falha, essa negligência das nossas áreas. Isso é o que me deixa triste, porque tem que ser alguém que está dentro daquele contexto, tipo nós duas, já que a gente se conheceu a partir, né, desse âmbito, tem que ser uma pessoa que está dentro daquela área para vir dizer assim, não, né, assim, não é bem assim que acontece. Não é esse ambiente hostil que vocês pensam que é, sabe? É isso. Eu lembro que na conversa era sobre a Maria Rita Kell e falava sobre experiência e vivência. Uhum. A professora que estava falando, ela não era psicóloga, então tudo bem, ela tá dentro desse texto da psicologia. Uhum. E aí ela falava que a diferença entre a experiência e a vivência é que vivência você só vive. Primeiramente, ela deu o exemplo de dirigir, né? As primeiras vezes que você tá dirigindo, você tá vivendo experiência, porque você nota todos os detalhes, você tá ali tipo, atento a tudo, você tá vivendo aquele momento. E a partir de, tipo, sei lá, você tá dirigindo há 10 anos, você simplesmente entra no carro e vai no automático, sabe? Sim. Já é uma vivência, não é mais uma experiência. E ela falando, né, tipo, que na concepção da autora e dela, e dos outros alunos também, que jogar outros jogos era uma vivência, uma experiência. Você tem que passar alguma coisa, né? E eu fiquei me questionando como que ela poderia dizer que os jogos, as pessoas que jogam, não têm algo para passar. Porque assim, você adquire essa experiência, essa vivência de jogar e você tem que passar isso, mas eu acredito que sim, que na verdade é errado falar que não, que você não tem nada pra passar, mas você realmente tem muita coisa pra passar. Você tem amizades ali, fez, Sim. você tem uma experiência de identificação, estiver jogando com um personagem que tem uma história super interessante e o que acontece na vida dele, de alguma forma, faz com que você se identifique com a sua própria vida. Então, existe essa troca de empatia, essa troca de eu mesma já joguei o jogo e no final eu saí arrasada emocionalmente. Sim. Porque o jogo tinha uma história linda. E eu fiquei, tipo, muito emocionada com seguir aquela trajetória com aquele personagem, acompanhar a jornada dele, a vida dele. Você vê a trajetória dele terminar e você fica desolado. E alguém te dizer que essa experiência não é uma coisa real, ou dizer que é simplesmente entretenimento, ou pior ainda. Não, entretenimento mas, tipo, somente isso, sabe? Reduzir a Uhum. somente um entretenimento. Sendo que é mais amplo que isso, ou pior ainda, né? É a pessoa dizer que faz mal, simplesmente faz mal porque eu acho que faz mal, mas eu nunca sequer toquei no jogo, eu nunca sequer parei pra sentar e ver o que aquilo estava contando, porque, realmente existem jogos que vão sair só pro seu entretenimento momentâneo, que eles vão viciar, que eles vão de alguma forma te vincular, que aí a gente tem aquele comportamento do sistema de recompensa, né? Que, por exemplo, Uhum. tem muitos jogos que trabalham com esse negócio de sistema de recompensa. Faz missão e você é recompensado logo em seguida com um presente ou com algo do tipo assim. Sim. E aí ele vicia a pessoa dentro daquele sistema de tipo, eu preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. Obviamente, eu concordei com isso. Mas também existem outros tipos de ganho que não são ganhos, abre aspas, materiais dentro do jogo. Sim. Existe o ganho de troca de experiências, de emoções,
empatia. Pode ser que seja você trocando empatia com seus outros colegas que estão jogando online, trocando uma conversa interessante, trocando amizade, trocando risada. Ou pode ser você com aquele personagem, porque aquele personagem tá te mostrando uma história de vida super interessante, coisa super emocionante, tocante. Sim. Fato histórico, que muitas vezes os jogos ensinam muita coisa pra gente. Eu mesma estava jogando um tempo atrás um jogo no qual falava sobre uma moça que ela estava tentando superar o luto do namorado dela e ela tinha esquizofrenia. Então a gente ficava ouvindo vozes e tal. Esse jogo é tudo de bom. E esse jogo era muito legal, assim, sabe? Uhum. Eu acho que pra área da psicologia, uma pessoa que tá. Quando você entra no papel dela e você tá ali, tipo, experienciando o que ela tá experienciando, você acaba agregando mais, tanto pra tua profissão quanto pra você como pessoa mesmo. E eu acho que falta isso. Eu acho que é uma falha terrível um psicólogo ter um pensamento desse tão antigo. Sim. Porque os jogos são aí desde, sei lá, 1900 e alguma coisa. Então a gente já tem pelo menos mais de 30 anos de uma indústria bem inserida no mercado, que já dava para ter artigos sobre isso, estudos sobre isso, Sim. dos impactos dos jogos na vida da pessoa, e não somente de uma forma totalmente superficial e negativa, porque sim, tem muita coisa boa, como tu falou mesmo no começo da nossa conversa, né? Tal estudo mostra que a pessoa consegue tomar melhores decisões e tal. Mas além disso, sobre a criação de vínculo, eu acho que falta muito isso. Eu acho que falta muito a gente perceber, colocar no lugar do outro, porque se uma pessoa faz uma faculdade, que psicologia é 5 anos, se você faz 5 anos de faculdade e não consegue ter empatia com a outra pessoa, você estava frequentando a faculdade, você não entendeu a proposta do curso. Uhum. Porque a proposta é realmente você se identificar e tentar fazer com que aquela demanda daquela pessoa seja resolvida da melhor forma possível. Não é possível que você resolva essa demanda se você não tiver empatia com o paciente. As pessoas têm que começar a rever isso, a rever essa ideia de porque tem isso. Você não viveu aquilo? Tudo bem, vamos estudar, os livros estão aí para isso, os artigos estão aí para isso. E até era um tema que eu queria trabalhar no meu TCC, mas eu acabei desistindo porque não tem artigos, simplesmente não tem artigo sobre isso. Nossa. Todas as minhas experiências e bagagens e pessoas que eu conversei, todo mundo tem uma história com o jogo, percebe como isso é amplo, sabe? Uhum. Inclusive, uma história interessante que eu vou te contar, é que eu tenho um amigo, faz um tempo que eu não falo com ele, mas ele é uma pessoa muito fechada, porque ele é bem tímido. E eu vi esse meu amigo chorar uma vez por causa de um jogo. A gente começou a conversar com ele sobre esse jogo, inclusive era Final Fantasy. E ele gosta tanto, ele se identifica tanto com o personagem, que ele começou a fazer associações da vida pessoal dele com os problemas psicológicos do personagem, e ele começou a chorar. E aí tu me vê uma situação dessa. Tu acha que os jogos realmente só trazem coisa negativa pra nossa vida? Eu acho que tanto teve essa falha de comunicação entre a cultura pop e as nossas áreas, né? Que a gente também esqueceu que o próprio mundo dos jogos eletrônicos evoluiu nesse sentido de, antigamente, no início do que eram os jogos eletrônicos, você poderia ter esse sistema de recompensa. Eu preciso completar essa missão, quando eu completar essa missão, vou receber X prêmios. Isso é uma concepção que ainda tem, lógico que ainda tem, mas se expandiu para tão mais do que isso. Hoje em dia, nós podemos acompanhar histórias de heróis simplesmente para acompanhá-las, não esperando nada disso, sabe? Uhum. De viver aquela experiência com uma pessoa que você pode se identificar, como seu amigo se identificou, e você poder criar empatia com aquele personagem, poder sentir pelo menos uma fração do que ele sente. Hoje em dia, a maioria dos jogos que, por exemplo, ganham prêmios em premiações específicas disso, né, são jogos que compartilham experiências. Assim, os jogos mais premiados ultimamente, quais foram? The Last of Us, que conta literalmente histórias de superação entre figuras de pai e filha. São histórias que você compartilha experiências dentro, você se emociona dentro e assim, evoluiu muito mais de você ter medo de perder aquele personagem, ter medo de acontecer alguma coisa ruim com ele, porque você se identifica com ele. E não tem como você vir e dizer que isso é uma experiência vazia.
o que não importa para tua área ou para minha área, porque isso mexe com o emocional das pessoas, o sentimental delas. Eu recentemente não, né? Deve ter uns 2 anos que eu joguei Gris, que também é um jogo sobre luto, superação do luto, de uma menina passando por várias, como é que se diz? Várias plataformas, né? Várias, entre aspas, fases de jogo, no qual ela começa a vida dela cinza, vazia, ela literalmente não tinha voz. E ela vai ganhando habilidades, passando pelas fases, e a vida dela vai ganhando cor de novo, à medida que ela se permite passar pelo processo de luto. E como que a gente vai dizer que isso não só relevante, mas como poderia ser um aliado? Esses jogos poderiam ser aliados ao serviço psicológico. Exatamente. Eu não sei como que, assim, apesar da ignorância, né, da maioria dos profissionais, eu não sei como que você não consegue ser empático de notar que aquela experiência que aquela pessoa está vivendo nos jogos, digo e repito, evoluíram demais durante os anos e você pode literalmente escolher a experiência que você quer passar. Como você pode olhar aquilo e não ver potencial de ajuda, potencial de experiência, de troca de conversa. Enfim, eu acho uma visão ainda muito limitada do que as nossas áreas têm a oferecer. Engraçado até tu falar, porque a gente usa muito a arte dentro da psicologia, principalmente psicologia infantil. E a gente não fala assim, fala do cinema como se o cinema é uma área transformadora e um ponto de vinculação de sentimentos e empatia. A gente usa o cinema dentro da psicologia. Muitos professores, assista tal filme, porque esse filme fala sobre um tema interessante que a gente vai discutir. Então por que não tem isso com o jogo, sabe? Uhum. A gente tem essa ideia dos jogos de uma coisa que tá presa ainda lá nos primeiros jogos, que era limitado não pela questão dos designs da época, mas limitado pela tecnologia. Então eles não poderiam contar grandes histórias simplesmente porque o cara só conseguia, tipo, gravar pixels pra ir de um lado pro outro. Sim. Então não tinha como eles contarem grandes histórias ali. O que me surpreende, na real, esse jogo é lindo. Sim. Nossa, ele é lindo. O aspecto visual Ele é uma obra dele de é muito arte. bonito. É Uhum. realmente uma arte. É uma obra de arte. O aspecto da história dele, a forma com que é contada, realmente. Se a pessoa parar pra olhar, ele tem uma identificação. A pessoa que tá passando por um luto pode jogar aquilo e pode, de alguma forma, se ficar com a personagem principal, fazer da experiência dela a sua própria experiência. Uhum. Igual eu falei, o que me deixa triste, na real, é porque, eu tenho uma visão X desse assunto, mas e aquela pessoa que tá passando por aqui? Como é que ela fica? Se você já tem um pensamento pré-conceituoso, né? Já tem um preceito pronto na sua cabeça, como é que fica aquela outra pessoa que tá passando por aquilo? Como que você vai atender ela? Porque como que a gente vai, por exemplo, lidar com um adolescente que chega no consultório devido ao pai ou à mãe? Vamos criar uma situação hipotética. Uhum. Chega um adolescente no consultório, é a escola que enviou, porque ele é muito calado, porque ele faz os deveres tudo certinho, mas ele não conversa, ele não tem vínculo com os coleguinhas de sala, ele é uma pessoa muito quieta, muito tímida, muito introvertida, não consegue apresentar trabalhos, e quando tá em casa ele passa o dia todo assistindo filme, assistindo série e jogando. A gente já vê um problema, já foca nesse problema dos jogos, dos filmes, etc. E não para ver o que tá passando na cabeça daquela pessoa, sabe? O que a gente percebe é uma visão de tipo, então ele tá passando há muito tempo fazendo isso. Vamos tirar o jogo, vamos tirar os filmes, vamos tirar as séries e vamos... Cara, você tá... Não, a gente não sabe o que tá passando, mas vamos supor que dentro desse jogo ele é uma outra pessoa. Ele é uma pessoa extrovertida, que conversa, que tem amigos. Só que os amigos dele moram longe. Os amigos dele não moram ali na escola deles. Morar no caso, né? Não convivem no mesmo ambiente que ele, o ambiente físico da escola, o ambiente físico, sei lá, do condomínio que ele mora, e ele se identifica com as pessoas que estão, cada um, tipo, morando na Bahia, o outro morando em São Paulo. E essas pessoas é qual ele vai manter um vínculo de amizade, um vínculo de troca de experiência, empatia, etc. E se você simplesmente arranca isso dessa pessoa sem entender o porquê que ela tá nesse local, você simplesmente vai só criando mais traumas em cima de um trauma, porque muitas das vezes a gente não sabe se
essa pessoa tá se isolando porque talvez ela tenha vergonha de alguma coisa que ela falou, de alguma coisa que ela fez. Ele pode estar sofrendo bullying, não necessariamente que tenha esse quadro de o menino é reprimido porque ele está sofrendo bullying na escola. Estamos trabalhando com hipóteses, né? Estamos trabalhando com hipóteses, exatamente. Mas pode ser que ele esteja ou não nesse quadro, ou simplesmente ele não se identifica com as pessoas da escola, ele se identifica mais com os colegas que ele conheceu online. E a gente tem que entender que tá tudo bem com isso. Sim. Meu Deus, gente, tem que entender que tá tudo bem a pessoa se identificar. É uma relação de amizade de qualquer forma, é uma troca de experiência de qualquer forma. O vínculo é real, sim. Quer dizer que a pessoa, você não tá ali todos os dias vendo o rosto dela, não quer dizer que aquele vínculo de amizade não seja real. E as pessoas tratam como se não fosse, mas é real. Sim. O que vai acontecer muitas das vezes é que ele vai precisar, talvez arrumar um trabalho, um estágio para poder ver esses amigos com mais frequência fisicamente, ou coisas do tipo, ou também não. Tem que trabalhar com várias hipóteses, com várias ideias. Mas como que você vai chegar nesse lugar, sabe? Olha onde a gente chegou. A gente chegou a tentar postar a possibilidade de que simplesmente ele é uma pessoa tímida ou que ele só tá sofrendo alguma coisa. Mas como que você vai descobrir que essa pessoa tá sofrendo uma coisa se você não dá espaço pra ela? Você simplesmente vai lá e retira tudo dela, você aponta o dedo na cara dela e fala, você não vai ter mais acesso a isso, porque jogos violentos deixam pessoas violentas, sabe? Sim, assim, eu acho importantíssimo tu ter tocado nessa série de assuntos, né? Porque, primeiramente, hoje em dia é que a gente está reconhecendo os jogos como uma espécie de arte. Começa aí. A gente está começando a reconhecer os jogos como uma espécie de lugar seguro para você se expressar. Pode ser online. Hoje em dia, online, você facilita demais a comunicação com vários tipos de pessoas. Ou pode ser aquela experiência single player, que você se identifica com o personagem, muitos jogos atualmente, você pode escolher o caminho que esse personagem pode trilhar. Seja escolhas morais, tem isso também, escolhas de quem você quer permanecer amigo, quem você quer proteger no jogo, enfim, todo esse tipo de experiência. E daí, tanto essa área, né, de você ter essa experiência individual, quanto a outra área de você poder se comunicar, são formas de expressão, sabe? Quando você diz que aquilo é prejudicial e tem toda aquela visão preconceituosa, você está limitando demais o que é o ser humano se expressar dentro de algum âmbito. Eu acho que a gente naturalizou isso tanto no cinema, de ver a experiência de alguém e ser passivo quanto aquela experiência que você está vendo. No entanto, em um outro recurso que você pode ser ativo, por que esse preconceito? Por que achar que aquelas relações são vazias, que aquela amizade que você tem, que você conversa todos os dias, é vazia, mas achar que uma experiência que você vê passivamente vai conseguir abrir aquela pessoa? Eu não entendo isso. Eu, sinceramente, não entendo. E aí é uma ignorância minha, sabe? Eu acho que tu poderia comentar um pouco mais sobre isso, porque eu tô vendo agora com um olhar leigo. O que eu posso contribuir é para o direito, mas para psicologia eu literalmente não entendo como. Eu também não entendo isso. Não pelo fato de, não ter conhecimento, mas eu não entender as razões. Porque dentro da psicologia tem várias linhas teóricas e tem linhas teóricas no qual fala exatamente isso, a pessoa ser passiva ou a pessoa ser ativa em determinados assuntos, em determinados ambientes, em determinadas situações com pessoas e etc. Mas aí, quando a gente expande isso, né, para o meio social no qual a gente está, o cinema, que é uma forma de agregação passiva, a gente considera e fala, realmente, o cinema, você assistir um filme, ele pode ser uma obra transformadora. Mas uma coisa no qual você vai ser ativo, que é um jogo no qual as suas decisões têm peso, não é considerado. Então, você considera amigo aquela pessoa que você vê todo dia, mas você sequer sabe o nome dela, ou você sequer sabe o que ela gosta de comer, ou você não sabe direito como é que anda a vida dela, mas você não vai considerar amigo aquela pessoa que tá o dia todo conversando com você pelo WhatsApp, pelo Discord, que vocês trocam experiências juntos, no qual vocês estão ali juntos naquela aventura, naquela história, e não, essa pessoa não é amigo simplesmente porque eu vejo a foto dela, eu vejo o vídeo dela, mas eu não tô tocando ela fisicamente. Ela não é considerada amigas?
Eu falho muito em entender isso. Eu falho muito em entender. Aparentemente a psicologia também. Agora, eu vou tocar um pouquinho nesse ponto, porque, assim, tanto eu posso trazer, enfim, experiência acadêmica aqui, mas eu também posso trazer minha experiência pessoal. Como eu falei antes, o meu namorado eu conheci online, através de um amigo de um amigo. Hoje em dia, os meus amigos que eu tenho dentro dos jogos, eu consegui conhecer alguns e eu falo com tranquilidade que foi uma das melhores experiências da minha vida. Lógico, não são todas as pessoas que têm esse privilégio, porque é um privilégio, de você sair de casa e viajar e conhecer seus amigos. A maioria são longe, né? Nem sempre são, mas a maioria são longe. E assim, tudo que eu passei, isso foi no começo do ano passado, não saí em quarentena, viu, gente? Isso foi bem no começo do ano passado. Eu fiz uma viagem de quase um mês para conhecer essas pessoas e conviver com elas, sabe? Eu saí da minha casa e eu fui na casa de amigos conviver com eles e trocar experiências da vida real. Porque eu acho que uma das limitações também, um dos preconceitos, é você achar que aquilo se limita o joguinho, depois do joguinho, nunca mais fala, não tem mais nada para falar. Exato. E daí, sabe? E daí a gente vem, e eu já me peguei assim, na época que eu tava fazendo meu TCC, eu tava de madrugada, 3 horas da manhã, sabe? Aquele desespero básico de TCC. Eu tô vivendo isso. Você vai conseguir, meu amor. Mas assim, aquele desespero básico de TCC, e um amigo vem dizer assim, tu precisa de ajuda, tu precisa de alguma coisa. É sobre o que tu tá falando? Demonstrar interesse. Demonstrar que se importa com você, além daquela relação de jogo. E como é que, tipo, inevitavelmente, como é que eu vou dizer que isso não tem parte se eu conheci ela? E se uma parte da minha convivência com ela através de jogos eletrônicos. Não tem como a gente, não tem, acho que na modernidade não tem como mais a gente desvincular a tecnologia em geral do que a gente vive, principalmente em épocas de quarentena, de pandemia. É inevitável a gente pensar nessas convivências. Assim, uma coisa que eu posso te falar, Nanda, é que esses tempos problemáticos que a gente está vivendo serviram pelo menos para alertar as pessoas de certas coisas. Estamos aí com um sistema de homeschooling, por exemplo, que as crianças estão convivendo, estão começando, aliás, a ter aulas online e ver a importância dessas aulas online. As pessoas estão começando a trabalhar online e ver a importância da tua produtividade e tu ter aquele espaço para trabalhar, para fazer coisas básicas. E daí, puxando isso para os jogos eletrônicos, é algo que sempre aconteceu. Essa comunicação sempre aconteceu. E daí, infelizmente, a gente teve que ter um contexto bem ruim de pandemia para a gente conseguir notar como essas coisas são instrumentos. Não são empecilhos, são instrumentos de comunicação. Como qualquer outro, sabe? Tanto que tu falou agora, será que talvez no futuro a gente vai ter uma mudança? Olha. Tanto no direito quanto na psicologia, porque eu tendo essa aula online, as pessoas elas não têm essa percepção, porque é uma coisa muito recente. A gente tá ainda no meio da pandemia, tá ainda no meio de quarentena. Sim. Então, talvez a psicologia e o direito levem um tempo para poder se adaptar a essa nova realidade, que talvez os impactos dela, que inclusive a gente já disse na aula, os impactos dessa pandemia não vão vir agora, não vão vir somente nesse momento, que a gente já está recebendo esse impacto. Mas a gente vai passar vários anos ainda recebendo esse impacto. Sim. Porque existiu todo um adoecimento no Brasil de uma forma que nunca se viu antes, sabe? Então, tipo assim, de números que eram, por exemplo, dobrarem, vamos dizer assim, em relação à depressão, em relação à ansiedade. Isso porque eu tô falando do adoecimento psicológico, fora o adoecimento físico, não somente Sim. ligado à Covid, mas a Sim. outros tipos de adoecimento também, e fora a questão financeira de várias pessoas. Minha nossa, sim. Situação realmente que nos mudou de uma forma que a gente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E as pessoas têm que entender isso. A gente pode até voltar a um normal, mas esse normal não vai ser igual era antes. Porque a gente sempre vai sempre estar meio que na memória coletiva das pessoas, sabe? Até como brasileiro, forma de piada, forma de meme. Tipo, eu não te vejo desde a quarentena, não sei o quê, sabe? Então,
eu tenho a esperança de que talvez nos próximos as pessoas deem uma atenção maior a essas relações, que elas não são tão líquidas assim. Sim. Tem relações bem concretas. A nossa amizade aqui é uma prova disso. Sim. Eu espero muito que também direito, que a gente acabou não falando muito do direito, mas que o direito dê mais atenção para as pessoas, que não seja somente limitado ao cara que fala latim e francês, sabe? Mas a pessoa que mora, que é a pessoa que mora na favela, a pessoa que é de baixa cera, eu tenha direitos. Mulheres, pelo amor de Deus, gente, mulheres precisam ter os direitos de liberdade, que a gente tem liberdade de constituição, liberdade na fala e no senso comum, mas a gente não tem essa liberdade de verdade. Eu acho que isso vai ser, não vamos tocar muito nesse assunto, porque é um assunto muito extenso. Nossa, Mas eu acho que muito. tu vai concordar comigo que muitas das vezes a gente tem essa liberdade que é só uma liberdade figurativa. É uma Sim. liberdade que tá ali na fala. Mas ela é real, será? É engraçado isso, porque a gente, dentro do direito, né, a gente tem dois conceitos de igualdade, que é a igualdade formal, que é aquela que a gente vê na Constituição, todos são iguais perante a lei, não existe distinção de raça, de gênero, não sei o quê, e existe a igualdade material, que é a que a gente ainda tá, assim, alcançando, sabe? E aí a gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, sabe? Que é aquele mesmo o básico de uma mulher poder sair na rua e se sentir segura, de uma mulher poder falar em ambientes amplamente masculinos, sabe? Assim, a gente está a passos muitíssimo lentos, mas graças a Deus que a gente está vindo numa geração que está acordando para esse tipo de coisa. É o famoso antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. E o mais engraçado é que os movimentos feministas estão falando isso, sei lá, desde a década de 60, sabe? Isso é o que é mais triste, né? Eu, nos meus estudos de gênero, a gente vê essa ampla caminhada, longa caminhada, desde os anos 60, e as pessoas ainda estão desprezando isso, sabe? Então, assim, se hoje, por exemplo, nós duas temos a liberdade de vir conversar sobre isso e começar a expor nossas ideias, foi porque lá atrás, né, teve alguma pessoa bastante espivetada que veio e disse assim, não, eu vou vir expor minhas ideias aqui. Então, relacionando isso, né, ao nosso assunto. Isso também é uma forma de expressão. A gente, por muitas vezes, acaba subestimando as maneiras de ser, de exercer nossa liberdade. Isso eu estou falando dentro, né, da minha área. De exercer nossa liberdade, nossos direitos de personalidade. E isso é muito importante dentro do direito. Eles são personalíssimos, né? Nossos direitos de personalidade. E a gente não inclui, por exemplo, a cultura pop, os jogos eletrônicos, a gente não inclui isso dentro disso, do que a gente é, do que é protegido pela lei. O que a gente é protegido pela lei. Pelo menos na maneira formal, como eu falei hoje mais cedo. Então, acho que a gente precisa ainda muito conversar sobre isso. Estamos ainda a passos lentos, mas que bom que a gente tem a liberdade de vir conversar e trocar ideia e poder expor as pequenas hipocrisias das nossas áreas e as pequenas negligências que a gente... Pequenas não, né? Bem grandes. Grandes negligências que a gente tem ainda e os caminhos que a gente tem que enfrentar para poder atender com eficiência, realmente, com empatia, com vontade, esse público que está precisando, principalmente agora, em épocas de quarentena. É muito importante isso. Não é uma coisa nova, tá aí. E é necessário mesmo que a gente faça uma mudança que já era para estar acontecendo. Mas igual tu falou, vou fazer das suas palavras, que bom que a gente, mesmo que seja devagarinho, e que a gente perceba isso, sabe? Acho que se uma ou outra pessoa perceber e falar, opa, isso aqui não tá certo, isso aqui não era para ser assim, já abre espaço para ter esse tipo de conversa, igual essa conversa que a gente teve aqui hoje, falando sobre como isso me abriu os olhos, sabe? Eu não percebia como que isso era presente dentro de um curso que tem como proposta a você ter a compreensão do outro sujeito, sabe? Então, como eu tinha tido essa experiência, somente no começo do curso, eu imaginei que no final as pessoas já fossem completamente diferentes, mas parece que a gente ainda é muito arrastado pelo eu, pelo que eu acho, pelo que eu vivo. Então,
o eu ainda rege muito as pessoas dentro da profissão, no qual é uma profissão que não tem espaço para esse eu. Na psicologia, você nunca deve se incluir dentro do problema do seu paciente, e ver isso acontecer me deixa bem decepcionada, mas feliz por saber que talvez no futuro as pessoas tenham uma mudança de paradigma. Fato, começar a pensar no para além de mim, sabe? Pensar no outro, mas não somente pensar no outro do que está escrito no livro, porque os livros, muitas das vezes, conceitos envelhecem, mas a humanidade está sempre evoluindo. Espero que a humanidade sempre evolua. Sim. Um conceito que esteja num livro que foi escrito por um cara lá em 1900, talvez já esteja velho para o que está acontecendo hoje. Mas eu entendo um pouco as pessoas que são conservadoras em relação a cursos e em relação a faculdades, porque além de querer manter aquele padrão, né, e questão de grade também, a pessoa que se formou lá há 20 anos atrás, se ela for, se formar na mesma faculdade de hoje, provavelmente vai ser a mesma grade, disciplina, e isso é meio que para manter o curso dentro do que eles propõem, que é uma faculdade de direito, que é uma faculdade de psicologia, mas eu acho que tem que ter pequenos avanços, mesmo que esses avanços sejam um pouco freados no começo, porque você falou de atual especialização de gênero. Sim. E eu me lembrei que a minha faculdade era uma das únicas faculdades do país, matéria de gênero e sexualidade. Inclusive, eu fiquei muito feliz de conseguir ter a oportunidade de fazer, porque hoje em dia não tem mais, infelizmente. Eles retiraram da grade da faculdade por achar que não era necessário. Eles retiraram. Nossa! E era era o orgulho da faculdade que tinha, era ela e mais uma outra faculdade, se não me engano, do Rio de Janeiro, que tinha essa grade no país. Então, era uma coisa realmente, nossa, estamos mudando, estamos vendo a psicologia com... não, sabe? E aí voltamos novamente para aquela coisa mais conservadora. Bom, mas é o que a gente tem que ver, né? A gente tá tendo mudanças agora no Oscar aí, que já tem não sei quantos anos, e agora que as pessoas pararam pra pensar, por que será que não tem indicação de diretora mulher? Por que será que não tem indicação de ator principal negro? Por que será que não tem essas coisas? Então, é agora que a gente tá caminhando pra olhar pra essas diferenças entre determinada pessoa e a outra pessoa, determinadas realidades, e perceber que a minha realidade não é a sua realidade e tá tudo bem com isso, sabe? É um lema da nossa quarentena. E tá tudo bem também. Sim, eu acho que essa conversa, antes mesmo de ser sobre, né, jogos eletrônicos, é uma conversa sobre diferenças. Como a gente é diferente do outro. E o mais importante que isso, né, respeitar a diferença do outro. Eu acho que muito mais que isso é o básico, sabe? É nosso dever como ser humano. De não ter preconceitos. Você ver a pessoa diferente da sua própria persona, falar, tudo bem, eu consigo ser amiga dessa outra pessoa. É você sair dessa bolha de achar que todo mundo vive a mesma coisa que você. Eu acho que a importância tá aí, sabe? Falar mais alguma coisa? Eu acho que você fechou com chave de ouro. E muito obrigada. Né? Eu que agradeço. Nossa, esse papo foi muito bom. Se eu pudesse, acho que a gente poderia ficar falando aqui a noite toda. Horas. Foi muito boa a nossa conversa. Eu gostei muito do papo. Eu acho que a gente pode agregar mais assuntos. Inclusive, já faço aqui ao vivo o convite pra gente voltar falando sobre gênero e sexualidade. E futuramente também, uma coisa que são visões diferentes, mas sobre a justiça restaurativa. No direito e na psicologia, porque a gente trabalha juntos nessa área, mas são visões completamente diferentes. A Nanda basicamente está me convidando para, assim, 2 podcasts de 5 horas cada um, né? Exatamente, você tem que aparecer aqui. Porque a sua presença é muito gostosa, amiga. Meu Deus, maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, é isso. Obrigada pela atenção, por vocês terem ouvido até aqui. E é isso, até o próximo. Tchau! Tchau!